RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, Rio Grande do Sul, são 8 horas e 19 minutos. Estamos iniciando mais uma edição do Outras Palavras na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. O Rio Grande se conecta aqui. Nossos conteúdos estão em nosso site e em todas as plataformas digitais. No Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter. Você também pode participar enviando sua pergunta, sua sugestão pelo nosso WhatsApp 51998159990. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Nosso convidado de hoje é um dos mais afinados cantores do Rio Grande do Sul e, por que não dizer, do Brasil. É a opinião de muitos. Ele é radialista, ele é jornalista, formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pós-graduado em História, Comunicação e Memória do Brasil Contemporâneo. Ele também é radialista e professor, nascido em Taquara, da paróquia Senhor Bom Jesus, do Colégio Santa Terezinha e Praça Marechal Teodoro. Estamos recebendo o secretário de Estado da Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Vitor Hugo. Boa noite, Vitor. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. É um prazer lhe receber aqui no estúdio do Outras Palavras. Boa noite, Jorge, a ti, aos telespectadores. Minha primeira estreia aqui na RDC. O Claudio Miro, que quando foi jogar na seleção brasileira, lá nos anos 70, estreou na seleção brasileira num jogo, saudoso Claudio, o bigorna do Internacional, disse que o repórter chegou e disse assim: e aí, Claudio Miro, muito nervoso, jogando na seleção brasileira? Ele disse: tô nervoso porque é a minha primeira estreia, né? É a minha primeira estreia aqui hoje com vocês. Quero cumprimentar o pessoal da RDC e a alegria de te rever, né? Tu que é tão importante na minha trajetória de amizade profissional, porque ele já foi meu gerente, já foi meu chefe, e é um grande amigo. E, na verdade, ele é um grande cantor, né? Porque tem uma curiosidade que eu já vou revelar. Eu fui, pela primeira vez, o melhor intérprete da Califórnia, da canção de Uruguaiana, no ano de 1981. Mas antes de mim, o Jorge André tinha sido o melhor intérprete na 10ª edição do festival. Bons tempos, nós éramos guris, né? Incomparável com o Vitor Hugo, que a gente sempre diz que tem um afinator na garganta, nas cordas vocais, é impressionante. E tu começaste me anunciando que eu sou de Taquara. Sim. Lembrei do saudoso Leonardo, o Jader Muricy Teixeira, que uma vez, quando eu era gurizinho, me viu cantar e disse: é a voz de Taquara. Mas não era a voz de Taquara rachada, né? É uma saudosa lembrança do Leonardo. Secretário Vitor Hugo, você está prestes a concluir um trabalho de 48 meses, encerrando aí um ciclo de 4 anos, de um mandato que eu me recordo que em 2 de janeiro de 2015, você prometia que teria uma atitude, uma postura um tanto quanto diferente do seu primeiro mandato no governo Rigoto, né? Mas integrando a equipe do governador Sartori. E nesses 4 anos, quando se fala em caravanas, buscando abrigo, buscando trabalho, construindo pontes, atravessando fronteiras, para sobreviver, para onde ir? Ou vive-se somente de despedidas e desenganos, secretário Vitor Hugo? Olha, realmente, eu acho que a tua fala, né, pontuando esse período, os períodos que eu atuo na função pública, né, ou na política, eu tive uma primeira experiência ainda quando secretário adjunto do secretário Roque Jacob, na gestão do governador Rigoto, e terminei aquela gestão por 9 meses no último ano, à frente da secretaria. Agora, na gestão do governador Sartori, foi um desafio completamente diferente. Eu trabalhei na elaboração do plano de governo, da primeira campanha dele, coordenei a transição e depois fui honrado pelo convite para estar com ele à frente da Secretaria da Cultura. E depois, com o processo de enxugamento da máquina pública, acabei virando secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. 4 anos, eu acredito que a gente deixa algumas realizações importantes, poderia falar pontualmente algumas coisas, claro, de cada área, e
também algumas conquistas históricas, apesar das dificuldades, que são estruturais. Acho que todo mundo que senta naquela cadeira, eu parto da premissa, todo mundo que vai assumir o cargo de secretário, senta ali tentando fazer o melhor e senta ali com muitas limitações. As limitações da hora, as limitações do recurso financeiro e até mesmo as limitações do ordenamento jurídico, porque cada vez mais os gestores são amarrados pela lei de responsabilidade fiscal, o que é bom, né? Porque não tem mais espaço para amador na gestão pública. Com os órgãos de controle, quando a gente vai tomar uma decisão, não pode ser no coração, naquela coisa que tem muito na vida artística. Não, vai lá que depois a gente vê. A gestão pública não tem essa de depois a gente vê. E uma credencial necessária para sentar ali e obter resultado é saber dizer não. Saber escolher, dizer não, falar a verdade e construir as alternativas, as pontes para chegar nas realizações. Acho que nós tivemos algumas questões importantes, não sei se poderia elencar algumas. Assim. Claro que sim, esse é o objetivo do nosso encontro aqui também. Bom, a primeira que mais repercutiu na opinião pública foi a construção da Casa de Música da OSPA. Né? Sim, foi um avanço fantástico, realmente foi um ganho para a cultura impressionante. Porque a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, apesar de ter o nome Sinfônica de Porto Alegre, ela é mantida pelo governo do estado, né? E desde 1950, quando ela foi encampada pelo governo do estado, ela ia cambaleando, procurando um lugar para chamar de seu, né? E eu costumo dizer, olha, se tu me disser, vai tocar lá em casa, bota o violão no carro, tem uma logística, né? Mas para recepcionar, para levar uma orquestra, é toda uma infraestrutura. Sim. Então a orquestra precisava de uma casa, precisava não ser itinerante. E essa é uma conquista que eu me orgulho de dizer, entregamos à sociedade gaúcha ao lado do governador Sartori e com colegas do nosso governo em tempos de crise, né? Eu costumo dizer, o período das vacas gordas passou, elas não existem mais. E foi justamente num tempo de vacas magras que a gente conseguiu lá uma nova realidade. A Casa de Música da OSPA foi entregue e foi uma ideia que partiu do próprio maestro Evandro Matê, que foi a pessoa que no começo da gestão eu escolhi para estar à frente da parte artística da orquestra. Aliás, um feito histórico também, porque pela primeira vez o diretor artístico da orquestra não foi trazido de fora da orquestra. Ele é da orquestra. Ele é da orquestra. E ser da orquestra, gente, é o seguinte, eles são estatutários, eles são servidores públicos estaduais, eles ingressam ali por concurso público, eles têm estabilidade e depois se aposentam. Então, eu aprendi na minha vida política que a gente tem que prestar atenção no que os servidores de carreira dizem. Eles sabem por que as coisas acontecem e por que as coisas não acontecem. Então, o Evandro foi uma escolha que fizemos, avalizada pelo Sartori, e ele me disse, Vitor, tá tudo difícil de fazer o projeto aí da OSPA, mas tem um lugar lá no centro administrativo que pode ser. Então, quem está vendo aí, quem já foi na Casa de Música da OSPA, aquilo lá não deve nada em termos de acústica. Todos os profissionais que trabalharam são gaúchos, as empresas que forneceram são gaúchas e com investimento mínimo projetado aos 40 milhões, que seria aquele modelo de casa da OSPA que nunca se alcançaria. Né? Foi a concretização de um sonho e uma conquista realmente incomparável de tantos governos aí, dos últimos governos pelo menos. Desde 1950, uma conquista histórica. O Ministério Público Estadual ajudou, deu fazer justiça. Depois tivemos patrocínios pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. E o projeto continua, né? Além disso, levar a escola de música para o Palacinho, porque no começo da gestão o vice-governador Cairoli disse que não iria ocupar o Palacinho, aqui perto do Shopping Total ali, que todos conhecem, que os vice-governadores até moraram e trabalharam ali. Então, tínhamos que dar uma ocupação para um prédio histórico e lá colocamos a Escola de Música da OSPA. Certo. Né? Também com patrocínios diretos, apoiadores. Quer ver outro exemplo? A Biblioteca Pública Estadual, prédio tombado pelo patrimônio histórico ali na Riachuelo, cravado no centro de Porto Alegre.
Sabe, Jorge André, quando nós assumimos, quando o governador Sartori assumiu, ela estava fechada fazia 7 anos. E as pessoas parece que estavam se acostumando com a biblioteca pública fechada, sem perspectiva de reabrir. E sem dinheiro, na crise, né? Eu fui ao Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil aqui de Porto Alegre, e disse, eu tenho que fazer uma obra, não tenho dinheiro para fazer a obra. Se aparecer o dinheiro, tem que licitar, demora muito, não vou conseguir. Façam vocês essa obra e deem isso, não é para o Sartori, para o Vitor Hugo, deem isso para a cidade, deem isso para a comunidade cultural. No primeiro ano da nossa gestão, reabrimos a Biblioteca Pública do Estado depois de 7 anos fechado, sem investimento do Tesouro. Nós vamos precisar fazer uma breve interrupção para seguirmos em seguida já com as realizações, não apenas da cultura, mas do turismo e do esporte também. Nós estamos recebendo o secretário de Estado da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Vitor Hugo. Já voltamos logo após o intervalo. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Aqui na Espaço Decor, além de uma ampla linha de pisos vinílicos e laminados que você já conhece, também encontra vários lindos modelos de cortinas e persianas com ótimos preços, né, Peter? Exatamente. Firmamos uma parceria com a marca Sunlux, a única do mercado a oferecer até 5 anos de garantia. E temos os melhores preços de Porto Alegre. Eu quero ver esse preço bom mesmo para o nosso cliente da RDC TV. Vamos lá, cortina rolô a partir de R$ 139,00 o metro quadrado com 5 anos de garantia e cortina Doble Vision a partir de R$ 249,00 o metro quadrado. E essa já vem o bundle de brinde. E não esqueça, também tem 5 anos de garantia. É para você ligar agora, 3029-8470 ou vem pra cá. Avenida João Vale, 706. Tá vendo a instalação? A sua melhor opção. Espaço Decor. A PW Service é uma empresa com excelência em prestação de serviços terceirizados como manutenção predial, limpeza e conservação, portaria, serviço em alturas, obras civis, limpeza de prédio, planejamento diferenciado de acordo com a necessidade do cliente. Ligue 51 3031 4819 e 51 98186 8783. Che, tô aqui no aeroporto de Canela, na sala da Tritaxi Aéreo, recebendo atendimento VIP. Olha aqui, ó, chimarrãozinho, coisa e tal, me preparando para fazer um voo panorâmico, che. E olha só, nesse pequenininho aqui, quem vai voar deve ser o Licurgo, né? Mas que barbaridade! Estamos retornando para o segundo bloco do Outras Palavras aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET e em todas as plataformas digitais. Recebendo hoje o secretário de Estado da Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Vitor Hugo. Secretário, a cultura, o esporte, o turismo e o lazer podem, sem dúvida, amenizar a agonia do cidadão e alimentar esperanças. Seguindo nesta recuperação de realizações, o senhor falava na cultura. Continuamos na cultura ou vamos logo para turismo e lazer também? E esporte, principalmente? Pode ser. Sabe que a secretaria se chamava primeiro Secretaria da Cultura, depois ela foi agregada com turismo, esporte e lazer, o nome ficou muito grande. Então as pessoas, conforme eu ando, me dizem, como é mesmo da secretaria o nome? E eu digo, põe aí Secretaria de Assuntos Leves. Que são assuntos que todo mundo gosta, né? A cultura, o turismo e o esporte, o lazer estão muito integrados. Acho que a gente pode falar um pouco do que foi a área do turismo. Sim. Porque terminou recentemente, de quinta-feira passada até sábado, o Festival de Turismo, Festival Internacional de Turismo de Gramado, que coroa o ano, né, em termos da participação do governo do estado em feiras promocionais dos nossos destinos turísticos, né? O Rio Grande do Sul tem 27 regiões turísticas. Tem um quadro, um caderno de encargos, digamos assim, para que um município possa se credenciar
como atividade turística, até perante um regramento nacional do Ministério do Turismo. Nós ofertamos um apoio técnico da Secretaria para vários municípios trilharem isso. Se a gente pega as 27 regiões do estado, a gente vai ver que umas ainda estão na fase de estruturação ou na fase de qualificação e depois a fase da promoção, porque o turismo tem muito isso. É perigoso te promover como atrativo turístico se tu não suficientemente te qualificou e te posicionou estrategicamente, né? Então, nós temos regiões consolidadas. Porto Alegre é uma cidade que tem muitos turistas, é uma região turística muito vocacionada para a área de eventos, né? E tem a força do aeroporto aqui, o ponto de chegada para todas as regiões. Se a gente pegar Serra Gaúcha, a gente vai ter um polo super consolidado, região das Hortênsias, né? Gramado, Canela, Nova Petrópolis, pegando São Chico de Paula. A gente vai pegar também os aparados da Serra lá, com um potencial imenso dos canyons, lá em Cambará do Sul. A gente vai pegar também a região da uva e do vinho, aí já fazendo um recorte do enoturismo, que é uma tendência que cresce muito no mundo e que vejam como caminha junto cultura e turismo, né? E a gente tem também a região das Missões como um produto internacional, patrimônio da humanidade. Tudo isso está conectado. E o turismo rural também? O turismo rural também, o turismo religioso crescendo muito. Certo. Né? Então tem alguns segmentos, tanto por regiões e pela especificidade também. É uma área muito importante. Se a gente pegar assim, na opinião das pessoas aí que tá vendo, Portugal entrou em crise. Mas como é que Portugal saiu em crise? Saiu da crise investindo muito forte no turismo, né? Se a gente pegar o caso da Espanha, que também sobreviveu a uma crise, apostando no turismo. Eu posso dizer com convicção, como secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, que o país que precisa crescer, o Brasil e o Rio Grande do Sul, não podem abdicar da receita desse crescimento de superação da crise, a atividade turística, né? Falando em Portugal... Que é a inclusão social. Você esteve em Portugal, estreitando relações, ampliando Sim. as relações internacionais, institucionais aqui do Sim, turismo. nós estivemos lá, já fazia alguns anos que o Rio Grande do Sul não frequentava a BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa, porque nós temos conectividade aérea direto aqui, isso é uma maravilha. Tu pega um avião aqui, dorme no voo, desembarca na Europa, porta de entrada. Então o turismo ele vai ser pensado muito em matérias de conectividade, né? Estamos abrindo voo para Santiago do Chile, temos conectividade para Buenos Aires, Montevidéu, mas a ideia do mercado europeu também é atrativa no sentido de buscar que o europeu também venha para um Brasil diferente, né? Diferente das praias. Tem toda uma engrenagem, uma lógica. Agora, eu posso saudar a qualidade do nosso trade turístico, a nossa rede hoteleira, a nossa rede de serviços, restaurantes, o próprio Sindicato da Indústria, Hospedagem e Alimentação, Sim. o SINDA aqui de Porto Alegre, um parceiro, fez uma ação conosco de promoção, não só em Portugal, mas na Espanha também. Então, é uma tarefa muito agradável. Eu cumpri esse papel, fui eleito vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários de Turismo. Estivemos agora em Gramado, no Festures. A própria ideia de Gramado se consolidou muito com o Festival de Turismo de Gramado e nós temos estudos que apontam para a ideia de o Rio Grande do Sul vir a ter também uma lei de incentivo ao turismo nos moldes da lei da cultura e da lei do esporte. Eu recordo que já se falava na lei de incentivo ao turismo. Não houve tempo, então, para consolidá-la, né? Não, ela ainda não está aprovada. Ela fazia parte da nossa estratégia para um segundo mandato. Agora nós vamos fazer uma avaliação disso, mas também é um caminho que eu diria mais ou menos natural, na medida que a Secretaria está com essas 3 áreas e que a atividade turística está dentro de uma concepção de eixo econômico do governo. Enfim, a gente procurou fazer não só políticas de governo que fossem para um governo, são políticas de Estado, posicionando o Estado para um modelo a mais de crescimento. Para você, assim, Vitor, meu secretário, você manteve e ampliou as linhas de financiamento da cultura,
acompanhou e participou e estimulou muito a reabertura da lei de incentivo ao esporte. A despeito disso, está acompanhando anúncios do novo governo federal na figura do presidente Jair Bolsonaro, que manda notícias de que poderá rever a estrutura da Lei Rouanet. Como é que você está vendo esses anúncios assim que deixam temerosos os agentes de cultura no sentido de uma possível ameaça à lei federal? Isso existe? Que avaliação você faz? Eu faço a seguinte avaliação. Quando se pensa a lei de incentivo da cultura, há que se distinguir a lei federal e a lei estadual. E me atrevo a dizer perante os telespectadores, e tenho escutado isso por onde ando pelo Rio Grande, que aqui nós fizemos a lição de casa. Há muito tempo que já não se ouve casos assim de a lei de incentivo à cultura estadual está superfaturando projetos, artistas que não merecem. Podem ver, quando acontecem críticas às leis de incentivo, elas são localizadas na lei federal. Aqui no estado, isso não é um mérito do secretário Vitor Hugo, é um mérito do amadurecimento da nossa comunidade cultural, do Conselho Estadual de Cultura, que aprova ou não aprova os projetos, e dos mecanismos que nós criamos, né? 20 anos da nossa lei. Acho que a lei federal, ela deixou de fazer algumas coisas para melhor ordenar isso, evitar a concentração de valores em projetos, que nós fizemos, repito, e deixou isso suscetível a algumas críticas. Se pudesse ser conselheiro do novo governo, eu diria que a forma de equacionar isso aí é controlar a partir do abuso, não necessariamente extinguindo esses mecanismos, até porque quem é do meio cultural como nós sabe, já houve a Lei Sarney antes da Lei Rouanet. Sim. A Lei Rouanet já é uma segunda leva de lei de incentivo e eu acredito que todas as legislações devam ser depuradas. Mas eu não me envolvi com a campanha presidencial. Eu, particularmente, até como gaúcho, um pouco bairrista que sou, mas porque estudei a história do Rio Grande, eu vou te dizer que eu estou cansado de campanhas presidenciais de qualquer natureza que não colocam a questão do Pacto Federativo em primeiro lugar. Para mim, nenhuma das candidaturas a presidente, recentemente, tinha alguma perspectiva de melhor distribuição entre estados e municípios. E, pelo que eu estudei, pelo que eu vivenciei, pelo que eu acredito, este país não vai dar certo enquanto nós tivermos um modelo de união concentrado em Brasília, seja do presidente Jorge André, Vitor Hugo, qualquer um. Ou os estados e municípios avançam para um modelo de autonomia, inclusive tributária, fiscal, penal, ao modelo da Federação norte-americana e outros modelos aí, mas para mim a república que nós temos, ela ainda é muito parecida com o império concentrador que nós tivemos, contra o qual os farroupilhas lutaram, inclusive. O relógio cobra o dia de amanhã e a política cobra o que do dia de hoje? O que ficará para o nosso amanhã, secretário? Com todo esse cenário que nós estamos vivendo. Cenário nacional? Sim. Olha, eu, se pudesse fazer aqueles desejos de final de ano, eu desejaria que as pessoas que têm um ativo que eu acho que meio que ficou apagado no momento nacional aí da vida brasileira, que é o ativo da conversa mais equilibrada, mais próxima, mais ponderada. Eu me considero um político da área do centro, acho que nós tivemos muito entre propostas antagônicas entre si, com ainda muito enfrentamento entre as áreas. Reconheço que as propostas de centro, elas perderam nesse campo, mas eu espero que haja uma reequalização de forças e que políticos mais ponderados, mais equilibrados, possam também dar uma contribuição para a vida nacional. Bom, você está falando de horizontes e eu quero lhe convidar para que a gente reveja um momento lindo da sua participação no baile da cidade de Porto Alegre, no Parque da Redenção, com a Banda Municipal de Porto Alegre. Nosso secretário Vitor Hugo cantando lindamente Horizontes. Vamos rever 2012. Que ando nas ruas de um porto não muito alegre, que no
sol pintando os universos, de ter equilíbrio e muitos caminhos, arando terras, provando vinho, de ter ideias, liberdade, viver amor em verdade. Vai! Subir o monte, descer correndo, a boa cuna, põe a veia. Aê, Vitor Hugo com Horizontes, 20, 30 mil pessoas na Redenção, baile da cidade, regência do maestro André de Oliveira. Vamos para o intervalo. Convite seu para eu cantar lá. Ah, é verdade, é um monte de artistas, nomes lindos e talentosos no evento de aniversário da capital do estado. Nós voltamos logo após o intervalo, conversando com o secretário da Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, Vitor Hugo. Estamos retornando para o terceiro e último bloco do Outras Palavras na RDC TV, canais 24 e 524 da NET. O Rio Grande se conecta aqui. Nossos conteúdos você assiste em todas as plataformas digitais. Em nosso site, no Facebook, no YouTube e no Instagram. E pode participar enviando seu comentário, sua sugestão, sua pergunta para o nosso WhatsApp 51998159990. Estamos recebendo hoje como convidado o secretário de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer do estado do Rio Grande do Sul, Vitor Hugo. Vamos falar de esporte. Eu quero começar falando sobre o Fundo de Apoio ao Esporte e rapidamente também, secretário, o senhor enfrentou um desafio gigante que foi a extinção da Fundergs. A despeito disso, soube com maestria absorver todas as funções desta importante fundação e trabalhar isso magistralmente na sua gestão na secretaria. Olha, Jorge, a primeira coisa que eu procurei fazer quando me defrontei com a atividade de também responder pela área do esporte, uma área que eu não vinha, diferentemente da cultura, foi me aproximar do Conselho Estadual do Esporte, porque a minha experiência como secretário da Cultura foi uma gestão muito próxima com o Conselho Estadual de Cultura, né? E o pessoal do Conselho Estadual do Esporte ajudou na formulação de algumas coisas e primeiro nós modernizamos o Proesporte, porque todo encaminhamento de projetos da Lei de Incentivo à Cultura já era eletrônico e não era eletrônico informatizado com site na área do esporte. Então fizemos a fusão da secretaria, eu fiz uma espécie de benchmark que o esporte teria que aprender com a cultura os resultados que a cultura tinha no seu sistema de financiamento público, né? A cultura vinha utilizando ao máximo todos os recursos que nós asseguramos. E o esporte, apesar de ter recursos, não vinha utilizando tudo. Para isso, modernizamos. Hoje temos um sistema todo online. Quem é do esporte sabe que isso foi muito importante. E outra coisa que eu vi é que o Fundo de Apoio ao Esporte, embora criado em lei lá em 2012, ainda não operava. Sim. Eu te confesso que eu estranhei isso porque nós da cultura, nós pensamos muito, LIC e FAC, Lei de Incentivo à Cultura e Fundo de Apoio à Cultura. Sempre que tem um projeto na LIC, deposita um recurso no fundo e esse fundo sai depois para projetos complementares. Então, desde 2012 que isso não acontecia, isso é mais uma vitória da gestão do governador Sartori. Fizemos o primeiro projeto para o Fundo de Apoio ao Esporte, é uma realidade. E aí, na lei de incentivo ficaram contempladas as associações e federações esportivas. E no fundo é pessoa física, então é para o próprio atleta, para o treinador. Então, uma política complementar de recursos para o segmento do esporte. Fiquei feliz com isso. O processo de transição já está iniciado, ainda por ser implantado? Se tivesse a oportunidade de recomendar à nova gestão questões prioritárias importantes de gestão nestas três áreas, ainda que não tivessem sido as suas iniciais, mas acabou absorvendo, enfim, tornando-se um super secretário, né, com o comando de três áreas complexas e de extrema importância. O que recomendaria a nova gestão? Olha, o processo de transição ele ainda está muito no início. Eu já fiz transição de governo que sai e já fiz transição de governo que entra. Já vivi as duas situações. Eu, de minha parte, como gaúcho, como ex-secretário, mas sobretudo como gaúcho, quero desejar ao governador eleito Eduardo Leite
todo êxito, não é? Acho que o processo eleitoral está vencido. Eu tenho muito orgulho de ter atuado na equipe do governador Sartori, um homem íntegro que enfrentou dificuldades e que entregou resultados, e agora torço de coração para que o Eduardo Leite esteja cercado de boas pessoas, faça uma gestão também histórica para o Rio Grande do Sul. Conselho, vou esperar que me peçam. Se um dia me pedirem, é claro que não vou me furtar. Acho que todos nós, como gaúchos, temos que ajudar, e por quem passou ali na gestão pública, claro que estarei sempre à disposição, mas é uma corrida de revezamento, nós estamos saindo, e agora eu desejo à nova equipe que acerte, e sempre terá de mim colaboração e aplauso. Nós temos certeza que a comunidade cultural lhe aplaude pela gestão que realizou nesses 4 anos, mas tem uma parcela do público que está ávida para lhe aplaudir como cantor. Cantar foi a sua forma mais genuína e natural de se relacionar com o mundo, Vitor? Sem dúvida, né? A voz é determinante do nosso destino. Atualmente eu venho cantando lá em casa para Daniele, quando minha esposa me pede, toca um violão, mas eu tenho projetos de retomar a atividade artística, não com a intensidade que vivi no passado, mas vou retomar também. Na verdade, a minha vida a partir de janeiro muda, eu volto a trabalhar no SESI, eu sou funcionário do SESI aqui no Rio Grande do Sul, onde ingressei por processo seletivo, volto a trabalhar lá, mas entre um momento e outro quero retomar algumas coisas da minha atividade artística também, e já fui convidado para alguma coisa na área de consultoria, nas áreas que atuei, estou analisando algumas propostas também, mas cantar é certo que vou. Você acaba de falar em Daniele, eu também sei que você é um super pai, que tem 2 filhos lindos e é extremamente carinhoso. Qual é o seu esteio e quais são os seus sonhos, Vitor? Esteio Sonho é uma música que eu cantei, por isso que ele está me provocando. Olha, eu já me considero um cara muito feliz, eu agradeço. Outro dia eu estava no Festival de Turismo, encontrei uma benzedeira das Missões e alguém me disse: ela pode te benzer, faz uns pedidos. Eu disse: não, benzer eu não vou pedir nada, eu vou agradecer a Deus a oportunidade de estar bem, com saúde, com a minha esposa, com os meus filhos, com a vida, feliz de ter passado e estar passando ainda pela função pública, e a paz interior, é o que eu desejo para as pessoas. O Vitor Ramil tem uma música bonita que diz: sim, a paz do indivíduo é a paz do mundo, né? Então, é o que eu gostaria de deixar assim para as pessoas, e agora vou para um período que eu quero mais conviver com a minha família e com os meus amigos. Para o secretário que está prestes a deixar as funções, a gente relembra o que disse Drummond, que de tudo fica um pouco. Quais são as afetividades? A pergunta repete um pouco a anterior, que restarão ao cidadão no dia seguinte à saída. Muitas, imensas. Sobretudo, vou tentar resumir, atuar na política, atuar na função pública, a gente viaja pelo interior do estado, encontra pessoas, e quando a gente tem a dimensão do que o trabalho que a gente fez no gabinete, uma assinatura, uma luta por um recurso, chegou na vida das pessoas, sabe? Isso é uma coisa, assim, impressionante. Lá em Uruguaiana, nossa terra, sim, eu sou taquarense, mas sou um pouco de Uruguaiana. Uma vez eu estava lá na Califórnia da Canção, que voltou no nosso período, com apoio do governo, e me chamaram para um lado e disseram: secretário, nós fizemos um projeto do Cineclube de Uruguaiana, a secretaria deu 140 mil do Fundo de Apoio à Cultura e demos oficina de audiovisual para os jovens de Uruguaiana. E aí eu disse: mas que bom, eu nem sabia que isso aconteceu, são tantos projetos que a secretaria ajuda. E a menina me disse assim: e isso só aconteceu por causa da concepção de que os projetos tinham que chegar em todas as regiões do estado. Maravilha. Então, assim, estar no governo possibilita a gente ter uma gestão que chegue na vida de pessoas que ainda não viram que o governo pode fazer parte da vida delas. E uma frase do Ulisses Guimarães, que eu gosto muito, diz: a maior obra dos governos é inaugurar pessoas. Quando a gente bate na vida das pessoas, é muito gratificante. Felizmente chegamos ao final, mas foi uma alegria lhe receber, desejar sucesso, lhe cumprimentar por estes 4 anos à frente de uma exemplar gestão nas pastas da cultura, esporte, turismo e lazer. Vitor Hugo, vamos encerrar
revendo um trechinho de Desgarrados. Já faz Opa. tempo isso. O Outras Palavras volta na próxima sexta-feira. Nós recebemos aqui o secretário Vitor Hugo, da Cultura, do Esporte, Turismo e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul. Boa noite, secretário. Boa noite, telespectadores. Eles se encontram no cais do porto, pelas calçadas, fazem escates pelos mercados, pelas esquinas, carregam lixo, vendem revistas, juntam bacanas e são pingentes nas avenidas da capital. Eles se escondem pelos botecos, entre os cortiços, e pra esquecerem contam bravatas, velhas histórias. Então são tragos, muitos estragos por toda a noite. Olhos abertos, o longe é perto, que vale é o sonho. Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade. Viram copos, viram mundos, mas o que for. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.